Olá, gente. Estamos hoje aqui começando nosso primeiro episódio do Pé de Prosa, nosso podcast da Sociedade Cearense de Pediatria. Meu nome é Sinara Carneiro, eu sou pediatra, intensivista, e estamos aqui dando início às nossas atividades para falar sobre a triagem neonatal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Bom, eu sou Michele, eu também sou pediatra, assim como a Sinara, e sou mais focada no atendimento ambulatorial, né? No acompanhamento de puericultura, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a triagem neonatal e o tão famoso teste do pezinho. E eu sou Annelise Barreto, eu sou endocrinologista pediátrica e também vou estar aqui conversando com vocês. Dentro da endocrinologia pediátrica, a gente tem algumas doenças, né, que são avaliadas no teste do pezinho, então é tão importante a nossa presença aqui para discutir esse assunto. Quero até dizer a vocês que hoje você é a pessoa que não sabe de nada e vou estar aqui perguntando à colega que está no ambulatório, que recebe as crianças, que recebe os testes, e a nossa colega especialista que está aqui também quando recebe, direcionada pelo especialista ali do ambulatório. Mas eu queria contar um pouquinho aqui da nossa Sociedade Cearense de Pediatria, que atua no nosso estado, que atua aqui em Fortaleza. A gente tem uma sede que fica na Maria Tomasi, então é importante que vocês conheçam. À medida que a gente tiver alguns episódios, a gente vai começar a falar um pouquinho da nossa sociedade cearense, que a gente tem um grande objetivo de trazer conteúdos de educação para a nossa sociedade, para nossas famílias, né? Para educar um pouquinho mais sobre o cuidado da nossa criança e adolescente e também para os nossos pediatras, residentes de pediatria, para os nossos acadêmicos de medicina e para os nossos pediatras. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as doenças que estão relacionadas a um programa nacional que a gente tem no nosso governo, o Programa Nacional de Triagem Neonatal. E aí, em junho, a gente tem um dia muito emblemático, o dia 6 de junho, que vem para falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal. E a gente tem tido grandes discussões sobre a ampliação desse teste do pezinho, né? O famoso teste do pezinho. E aí eu queria trazer aqui para as meninas, como eu estava dizendo, né? Que você é a pessoa que vai trazer perguntas, porque eu também tenho minhas dificuldades. E entendam, gente, vai ser mais um bate-papo. A gente estava muito habituado a conhecer fenilcetonúria, né? Uma coisa que a gente às vezes até vê em alguns produtos alimentares, é algo que a gente até tá um pouco mais acostumado, doença falciforme, né? A gente vê fibrose cística, agora saiu medicação nova, né? Na mídia a gente vê umas coisas, mas ao mesmo tempo a gente ainda fica confuso, porque vai furar o pé do bebê não é para chorar, e sofre assim que nasceu. E aí, às vezes, a gente não quer fazer o teste, né? E eu imagino que no acompanhamento do ambulatório, às vezes no ambulatório do especialista, ainda tenha, às vezes, né, chegando crianças que não fizeram o teste ou com uma queixa da mãe, não dando importância, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, falar um pouquinho, né, sobre a importância, por que a gente tem que estar fazendo, né, a triagem neonatal, qual é o impacto disso na vida de uma criança, né? A gente precisa estar fazendo esse teste no início. E aí, Michele, queria ouvir de ti um pouquinho e depois a Annelise podendo complementar o que isso vai mudar na vida dessa criança depois. Assim, é muito importante, né, o teste do pezinho, porque como o próprio nome diz, é uma triagem neonatal que a gente está fazendo, ou seja, a oportunidade da gente descobrir algumas doenças que têm tratamento ou acompanhamento, ou necessidade de acompanhamento, que a gente já descobre quando o bebê nasce, para não ter sequelas, né, que é o que a Annelise vai falar com mais expertise, já que ela acaba pegando as sequelas, né, e com relação ao teste, que até a senhora falou, medo de furar, de chorar, porque é no pé. Por que é teste do pezinho, né? Primeiro criou-se esse nome coloquial que a gente chama de teste do pezinho pela coleta, porque era no calcanhar, porque é o local onde tem mais sangue circulando, então mais fácil de eu conseguir esse sangue para fazer essa avaliação. Mas hoje em dia foi visto que o ideal é ser coletado como um exame de sangue. Então, se alguma mãezinha ficou meio na dúvida se foi coletado ou não o teste do pezinho do seu filho de forma correta, porque foi feito no cotovelo, não se preocupe, é teste do pezinho. Só que o local que está sendo coletado agora é no cotovelo, né? E é muito, muito importante. Não é à toa que agora já, tantas políticas, né? Agora a gente já está falando da ampliação, né? O que era inicialmente a fenilcetonúria, que chegou para a gente em 1970, depois passou pela primeira ampliação, em 1990, onde acrescentou tantas outras doenças muito faladas, né? Eu acho que anemia falciforme é a que se tem, às vezes, mais
medo, né, pelas implicações, mas tem outras muito importantes, como hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal, que também são muito... tem repercussões na vida dessa criança, e agora chega mais uma gama de doenças, né, nessa ampliação. Então, é muito importante que a gente faça essa coleta, porque vai impactar diretamente no desenvolvimento, no crescimento dessa criança, e vai trazer sequelas se a gente não tiver uma intervenção precoce, né? Então, vale eu muito acho a que vai ser pena. importante a gente tentar entender, então, sequelas, né? O que seriam, assim, o que é que normalmente você vê, doutora Annelise, acompanhando o perfil de criança que possa ter um diagnóstico ali alterado no teste do pezinho? Bem, a primeira endocrinopatia que entrou no teste do pezinho foi o hipotireoidismo congênito, né? Então, por que ele entrou e por que entrou tão precocemente? Porque ele é a principal causa de retardo mental na infância. Então, foi descoberto que se você trata, quanto mais precoce você trata, menores sequelas essa criança tem, né? E o tratamento é muito simples. Se ele diagnosticado precocemente e iniciado o tratamento precocemente, a criança não vai ter sequelas. Então, o teste do pezinho, ele tem que ser coletado na idade correta, né, que a gente preconiza entre o 3º e o 5º dia, para ter um diagnóstico precoce. E não adianta só coletar, tem que coletar E resgatar o teste, né? resgatar esse exame. Porque a gente, infelizmente, o que a gente recebe dentro, por exemplo, do hipotireoidismo, é que às vezes esse exame é coletado, mas ele não é resgatado. Há uma dificuldade, por vezes, de uma recoleta, né, para confirmar essa alteração desse exame. O paciente pode chegar no momento atrasado e a gente sabe que dias de atraso tem repercussão. Tem estudos que mostram queda de QI em dias de atraso do início do tratamento do hipotireoidismo, que é uma doença simples quando de tratamento, né, porque é comprimido, uma doença barata de tratar e que, se não tratada, ela fica com... a criança tem graves sequelas. E aí eu fico pensando, né? A gente tem, então, um teste que é nacionalmente difundido, grátis pelo SUS. Ele, então, permite que a gente faça um diagnóstico rápido para doenças que têm tratamento e que a gente consegue prevenir alterações que podem mudar completamente a trajetória da vida de uma pessoa, né? Sim. Então, a importância da gente estar falando aqui sobre a triagem neonatal nesse mês. Então, não à toa, a gente tem a importância de educar os profissionais de saúde, mas também as famílias, né? Porque eu posso fazer a coleta, mas se essas famílias estiverem em casa e não fizerem a sua busca ativa do resultado desses exames, talvez a gente não consiga dar continuidade a tudo isso, não é verdade? E tem outras doenças da endocrinologia identificadas? Sim, a outra doença da endocrinologia, ela entrou posteriormente ao hipotireoidismo, que é a hiperplasia adrenal congênita, e ela entrou também pela importância de um diagnóstico precoce, que a gente sabe que a hiperplasia adrenal congênita da forma perdedora de sal, quando ela não é diagnosticada e tratada precocemente, pode levar ao óbito por uma desidratação pela insuficiência adrenal, né? Então, é muito importante porque o tratamento pode realmente salvar uma vida. E o diagnóstico tardio pode levar a, inclusive, por ser uma doença rara, muitas vezes a criança chega grave no pronto atendimento e o pediatra ou o médico de plantão, no caso de não ter um pediatra, pode ter muita dificuldade do diagnóstico, né? Então, isso o teste do pezinho precoce também é extremamente importante. E a mesma coisa, não adianta coletar. Tem que coletar, ver esse resultado e, no caso, realmente encaminhar para o especialista o quanto antes para a gente iniciar o tratamento. E buscar esse resultado, né, gente? Buscar esse resultado, seja no SUS ou seja no serviço privado, né? Exatamente. Vale falar. E existe o resgate, existe a busca ativa, né? A gente sabe que aqui no Ceará existe a busca ativa, mas por vezes essa busca ativa também é difícil, né? Então, é importante tanto a família estar ciente da procura desse resultado e a busca ativa ser bem realizada. Eu acho que é importante a gente falar, né, Sinara, para quem está acompanhando a gente, essas datas, né, que a Annelise falou, né, que o ideal é coletar entre o 3º e o 5º dia de vida. Por que nessa data? Porque algumas doenças que são diagnosticadas precisam que a criança já tenha começado a se alimentar, tomar leite materno. Então, a gente sabe que no 3º dia, todo mundo já vai estar amamentando, né? Então, já vai ser mais fácil diagnosticar algumas doenças. E que o ideal é buscar rápido, porque a recoleta, caso dê algum exame alterado, deve ser feito
entre 15 e 30 dias de nascido. Então, se você deixar para lá, né, coletou, aí não, eu tô de resguardo, eu só vou ver o pediatra quando o menino tiver 1 mês e meio. Esse time que tu tá perdendo é o que leva na repercussão que a Annelise falou, né, que poderia ser uma medicação de baixo custo e eu vou ter um alto custo, né, um retardo mental que vai ter um ônus muito grande para a família e para o sistema, de modo geral, né, porque a gente sabe que vai ter mais acompanhamentos, mais procedimentos, Isso. né. E Então, mudar completamente a trajetória de vida dessa criança, um né? ônus E dessa irreparável, família. né. Exatamente. Exatamente. E a gente tem, então, uma discussão, estava dando uma olhada, né, que a gente tem essa questão da ampliação do teste do pezinho, que eu sei que é uma coisa que está sendo bastante discutida, né? E que ela vem em etapas. E aí eu vejo também que a gente tem muitas dúvidas sobre isso, e aí a gente meio que se mistura com coisas de SUS e medicina suplementar, mas a gente estava até batendo um papo um pouco antes que, independente do que a gente estava falando sobre o acesso aos recursos, a gente tem que estar sempre discutindo o direito da nossa criança. A gente tem aqui um Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país, que dá muito respaldo para a gente orientar as famílias e os nossos pediatras, né, sobre esses encaminhamentos. E é muito importante a gente entender que, se nós temos uma literatura com um embasamento científico que já fala que existem diagnósticos, né, que a gente tem como identificar doenças que têm tratamento, que a gente pode não ter tratamento curativo, mas que a gente tem tratamento modificador da evolução da doença, a gente tem que buscar esses diagnósticos precoces para a gente poder buscar essas terapias modificadoras para ofertar o melhor cuidado possível, né? Com certeza. E aí, no meio dessa caminhada que a gente vai cair, às vezes, de frente com o sistema para ver se é privado, se não é privado, para buscar esses outros caminhos. E aí, estava dando uma olhada e vi que tem uma lei, né, que foi desde 2021 que veio alterando para falar sobre essa ampliação. E aí a gente vem falando sobre essas etapas, né? Que a gente tem, está dividida, então, agora, como essa ampliação deve ocorrer, que no nosso país ela está dividida em 5 etapas. Então, a gente tem o teste do pezinho dividido, e aí eu vou trazer aqui alguns dados que eu acho que é importante que a gente tenha aqui documentado, que a primeira etapa é para a gente ter algumas das doenças que a gente já conhece. Então, na verdade, dando uma estudada sobre o assunto, eu até vi que a etapa 1, ela ainda não foi toda ampliada. Na etapa 1, a gente vai ter o diagnóstico da fenilcetonúria, a gente vai ter hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, a fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e a toxoplasmose congênita. Então, a gente passa a fazer diagnóstico de doenças infecciosas também, porque a gente entende que elas vão mudar a trajetória da doença, né? A trajetória da vida das nossas crianças. A gente tem a etapa 2, que vai passar a fazer diagnóstico de erros inatos do metabolismo. Sim. A etapa 3, que vamos ter doenças lisossômicas. Etapa 4, com imunodeficiências primárias, e a gente tem um departamento científico muito atuante, que traz algumas questões sobre o assunto também aqui na SOCEP. E a etapa 5, que tem atrofia muscular espinhal, que é uma patologia que tem tido muita discussão a respeito por conta da medicação de alto custo que está sendo incorporada, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Então, vejam a importância do próprio pediatra ter o conhecimento, porque cada vez mais essas crianças estão chegando no pronto atendimento e no próprio ambulatório, né? Queria até perguntar assim para você, Michele, na tua prática, assim, você tem recebido crianças com esses diagnósticos? Porque eu sei que tem coisas que ainda não está acontecendo com tanta recorrência, porque a gente não tem Sim, acesso muito a esses testes, Sim. né? Mas a própria, por exemplo, as imunodeficiências, um SCID, ou a própria criança com atrofia muscular espinhal, né? Você tem percebido esses diagnósticos, assim, na sua prática, acontecendo Na com mais verdade, eu tenho frequência? percebido o atraso, né, dos diagnósticos, porque às vezes você vai atrás de uma criança que teve um parto na atenção suplementar e que a mãe sabe muito do teste do pezinho do SUS e acaba fazendo só o teste do pezinho do SUS, não sabendo que na atenção suplementar já tem direito ao teste ampliado, né? A maioria das redes particulares você já tem o teste do pezinho, já pode solicitar o ampliado, tem como o colega neo na sala de parto ou o colega pediatra fazer essa solicitação na primeira consulta de puericultura e acaba que a gente vai fazer esse diagnóstico lá na frente, principalmente essas que você acabou falando, a gente vê mais lá na frente, acaba indo num pronto-socorro, né, como a Nenelis falou, um colega tentou manejar, chega pra gente no acompanhamento e a gente vai suspeitar. Mas imunodeficiência primária, eu acho que é a que eu vejo com maior frequência no consultório. Porque fica aquela história,
tu vive doente, é creche, é porque tem irmãozinho, não sei o quê, quando a gente vai rastrear. Na verdade, era uma imunodeficiência que poderia ter sido diagnosticada no teste do pezinho. Michele, você acha que falta, assim, o neonatologista na sala de parto fazer essa orientação? Acho que é. Às vezes eu acho que talvez não seja nem fazer só a orientação, acredito que os colegas façam. Seja prescrever a Sim. orientação. Tá. São Na hora muitas informações na hora que naquele fica na momento, né? receita, fica mais fácil. Sim. Eu sempre peço, né, todo o material que vem da maternidade. Certo. E eu vejo que alguns colegas botam. Teste da orelhinha, ok. Teste do coraçãozinho, ok. Mas ninguém bota assim, teste do pezinho, resgatar em tal data. Certo. Às vezes olha só. só esse detalhe. Às vezes é o detalhe do mais do que falar, eu tenho que escrever, Isso. né? Eu tenho que escrever o óbvio. Pra gente é óbvio, mas para aquela mãe tão cheia de informações, né? Talvez falte. Com certeza. Talvez. É um turbilhão, né? Quem é mãe sabe que naquela hora passa tudo, menos o óbvio para nós, né? Então, talvez, tudo tem que estar anotado. talvez fique para ela o teste do pezinho, né? Eu tô falando de uma mãe de plano, Sim, né? sim. Fique, mas talvez falte essa ênfase que você tem direito a mais. Sim. Né? Achei excelente essa sua colocação, assim, porque são esses detalhes da prática que, às vezes, quem está na assistência da sala de parto ou do berçário não tem a vivência de quem faz o acompanhamento depois, Talvez né? tenha um pouco E aí, disso. como você traz a vivência de quem faz o acompanhamento depois e sente falta da pessoa ter a lembrança, né? Então, assim, é bacana que você tenha deixado aqui, olha aí, quem sabe, né? Fica pro pessoal que está assistindo a gente como algo que pode ser incorporado, uma coisa tão simples, né? Num documento de alta, num relatório, né? A importância, e fica também para os familiares que estão assistindo, para que eles lembrem, né, também da importância, mas isso aqui é algo que eu entendo que é sementinha, né? Eu acredito que quando a gente coloca a nossa criança no centro do cuidado e todo mundo que está ao redor, todos nós desejamos o melhor cuidado possível, e essa informação ela é para ser uma informação disseminada, né? Então, todos nós que estamos promovendo saúde, desejamos o mesmo, mas é muita informação, É muita né, gente? informação. Ainda mais naquele momento ali, logo após E o às vezes você recebe um né? papelzinho tão pequenininho. Ah, né? era o Com que eu ia tanta dizer. informação. teste do olhinho, do ouvidinho, do pezinho. Ai, meu Deus. Eu já ia Todos dizer, são importantes, quando elas né? chegam para fazer o parto, né? Agora o pessoal da obstetrícia fala muito do plano de parto. Então elas vêm bem empoderadas no que elas querem e desejam no parto. Mas talvez assim o colega que está fazendo o pré-natal pediátrico, né? Já puxando o gancho de voltar um pouquinho, né? Quem está fazendo o pré-natal pediátrico também devia empoderá-las nesse sentido. Levar o plano pediátrico de acompanhamento, né? Sim. E já falar lá o checklist de todos os testes e falar do teste do pezinho, né? Porque às vezes por exemplo, é um parto de emergência, acaba que a pessoa chega na emergência do SUS, mas ela tem um plano. Só que a Annelise está lá na maternidade, ela não sabe que aquela senhora tem um plano de saúde, a não ser que ela fale. Então, a Annelise vai fazer o quê? Ela perfeitamente vai pedir o teste do pezinho disponível no SUS, que por enquanto está na etapa 1. Mas ela tem um plano de saúde que na atenção suplementar já está na etapa 5. E aí ela perdeu essa oportunidade. Não foi por culpa da Annelise, é porque ninguém falou antes, né? Ela não estava com aquela receita, né? Aquela prescrição de um teste mais completo para o seu filho, né? A importância, aí vem a importância do pediatra antes do parto. Com certeza. Né? A consulta. Não só na sala, mas antes mesmo da sala, né? A consulta pré-natal, né? Faz toda a diferença mesmo. Excelente. Eu acho que a gente já pode se dar como satisfeita com esse bate-papo que a gente está fazendo aqui sobre o assunto. Queria perguntar para vocês, como especialista, Annelise, você gostaria de fazer um fechamento, fazer uma conclusão, um chamado para a gente deixar aqui para os nossos familiares e nossos pediatras sobre o nosso mês de junho e nossa triagem neonatal? Eu acho que nós, como pediatras, temos sempre que falar do teste do pezinho, né? E esse mês vem para a gente lembrar os nossos colegas, aos nossos familiares, amigos, pacientes, o quanto que é importante esse teste, né? Não só da minha especialidade, claro, porque a gente tem 2 doenças extremamente importantes, mas de todas as especialidades, praticamente, elas estão contempladas aí com vários exames, né? E é bom para a criança, né? É bom para a família, é simples, o custo fica muito baixo quando a gente pensa no tratamento e nas sequelas que podem advir do não tratamento. Então, aqui fica uma mensagem de faça um teste e
cobrem o teste e desejem que todos façam, né? Eu acho que é isso. Eu já ia dizer, a mensagem é faça o teste e vá buscar. Não é só fazer, é vá buscar. Ir para os colegas, né, para cobrar esse teste. Cobrar, às vezes, assim, por várias fatalidades. É um bebê que foi para UTI, aí tá aí. Você quer dar UTI, você deve saber. São milhões de exames, milhões de coisas. Você acaba não vendo o teste do pezinho. Não é porque você não quer, é porque naquela hora você tá com um paciente muito grave. Aí acaba que quando chega pra gente no ambulatório, um bebê 4 meses depois, aí já tá com 4 meses, não vou precisar pedir o teste do pezinho. Tem que pedir. Sempre tem que pedir, sempre é tempo de ir atrás de prevenir uma sequela, né? Então, sempre pedir o teste do pezinho, porque às vezes lá na frente é que ela vai lembrar do teste do pezinho, né? Depois de tantas intercorrências. Então, não só pedir o teste, mas resgatar o teste e cobrar, avaliar, né? E interpretar. Interpretar, com bem certeza. interpretado. Bem interpretado. Quem sabe a gente vai ter outros momentos para facilitar essas interpretações, na verdade. Então, muito obrigada. Agradecer a presença aqui da Annelise, nossa presidente do departamento de endocrinologia da SOCEP. Agradecer aqui a Michele, membro da diretoria da nossa SOCEP. E agradecer quem está aqui conosco, que estamos fechando aqui nosso primeiro episódio do Pé de Prosa, o podcast da Sociedade Cearense de Pediatria. E dando início aqui às nossas atividades em relação ao nosso mês de junho, falando um pouquinho aqui sobre triagem neonatal. Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo episódio.